E o Grupo Folha anunciou que a edição impressa do jornal Agora deixará de ser produzida. O comunicado foi enviado aos assinantes na última quarta, que passarão a receber no lugar do extinto jornal o periódico da própria Folha. O grupo afirmou que a decisão seguiu critérios econômicos baseados em dados de circulação e publicidade. Criado em 1999 para substituir o Folha da Tarde, o jornal Agora perdeu quase 1.000 assinantes por mês entre dezembro de 2019 e outubro deste ano. Augusto. Bom, eu já disse aqui que um jornal existe ou não existe dependendo da vontade dos leitores. Existem lendas urbanas aí que precisam ser desfeitas. Não, o sumiço dos anunciantes fecha um jornal, bobagem. A outra é o governo pode fechar, a censura fecha, não fecha. Só os leitores podem fechar o jornal. Eles simplesmente abandonam o jornal que assinam por falta de credibilidade. Isso tem acontecido com todos os diários, né, que já foram integrantes da chamada grande imprensa. Hoje é a imprensa velha que engana os seus leitores e voltam a enganar quando isso acontece. Não está escrito no seu contrato, quando você assina um jornal, que se ele deixar de ser entregue, você receberá outro. Deveriam devolver o dinheiro. Você quer, é um contrato que você assina, você fica estabelecido que você receberá durante X dias aquele jornal. Por que os leitores renunciaram a consultas, né, nas páginas do jornal? Falta de credibilidade. É nisso que dá a enganar o leitor. E é uma maneira agora de fazer crescer a Folha, né? Ela herda assinantes que não manifestaram a vontade de se transferir, né, para esse outro grupo de leitores. E daqui a pouco é a Folha, cuja edição impressa tem caído verticalmente. Ao contrário do que acontece, por exemplo, aqui, na TV Jovem Pan. Hoje cedo, o Jornal da Manhã superou a Globo News também. Isso tem acontecido com frequência. Má notícia para eles. E para os jornais impressos, péssima notícia. Os leitores determinam se um jornal sobrevive ou não. E os jornais estão fazendo o possível e o impossível para que os leitores decretem o fechamento de todos. Eu não vibro com isso, não. Ao contrário do Sindicato dos Jornalistas, que festeja crises econômicas ou sumiços de leitores, diminui a tiragem de um jornal, o Sindicato dos Jornalistas festeja, né? Porque é o capitalismo que está acabando, etc. Isso aí é uma bobagem. Eu lamento isso, o mercado de trabalho é afetado, por sorte, né, está crescendo esse outro campo, essa outra área do mercado, que está nas emissoras de rádio, nos sites, etc., né, na imprensa digital, no jornalismo digital. Agora, os jornais, eles não estão desaparecendo porque cresce a importância do jornalismo digital. É porque toda traição sofrida, a toda traição sofrida pelos leitores corresponde ao abandono do jornal em que um dia eles confiaram. Você, Cris? O leitor, o ouvinte, o telespectador, o brasileiro em geral, está muito mais ligado nas notícias do que antigamente, como diz a Ana aí, apaixonado por política e escolhendo os veículos em quem confia, né, nos jornalistas em quem confia. Está aí os influenciadores digitais, que nem jornalistas são, mas estão fazendo um belo trabalho de jornalismo também, trazendo notícias, trazendo opinião, com milhões de seguidores. Vamos pegar um caso específico que o Pingos no Is mostrou aqui, que acabou virando nosso colunista, que é o do jornalista Alexandre Garcia. Ele é muito criticado pela bolha de esquerda, mas olha o que aconteceu com ele quando ele saiu de um jornal que dizia que dava liberdade de opinião e não concordou com a opinião do jornalista. Ele ganhou, assim, num prazo de uma semana, 500 mil seguidores no
no YouTube, onde ele já tinha quase 2 milhões de seguidores, ultrapassou os 2 milhões de imediato. A resposta é muito rápida. Vou citar outro caso, o jornalista Luiz Ernesto Lacombe saiu de uma forma muito estranha da emissora em que trabalhava, porque emitiu uma opinião que não agradou ali, e ele, esse é um case para o YouTube mundial. Em uma semana, ele criou um canal no YouTube e conseguiu 1 milhão de seguidores. E é um jornalista respeitadíssimo, vive sendo atacado também pela bolha esquerdista radical. Agora vai ver as tiragens dos blogs de esquerda, aqueles que eram patrocinados com dinheiro da Odebrecht, foi tudo delatado pelos próprios empresários da Odebrecht. Vai ver a tiragem deles e ver se eles não estão sofrendo aí apenas, vivem fazendo vaquinha para tentar salvar esses veículos, porque é o que eu falo, é uma bolha esquerdista. Os jornais e os jornalistas que se posicionam de uma forma mais isenta, olhando a notícia, opinando, claro, com a sua visão, com a sua ideologia ali embutida ali, no caso de jornalistas de opinião, como somos nós, mas olhando os fatos de forma isenta, tratando a notícia com respeito, buscando a verdade, que é o que o jornalismo preconiza, ouvindo todos os lados quando é para colocar alguma opinião um pouco mais embasada, eles estão com seguidores, estão com audiência, estão crescendo. Vou citar um caso aqui do outro jornal onde eu participo, além da Jovem Pan, Gazeta do Povo, sofreu um ataque violentíssimo do Sleeping Giants o ano passado, porque queriam promover uma cultura de cancelamento em cima de um de nossos colunistas. A Gazeta do Povo defende arduamente a liberdade de expressão, tem as convicções publicadas e uma delas é a liberdade de expressão, não aceitou a pressão, perdeu muitos anunciantes e teve um acréscimo gigantesco no número de assinantes. Os assinantes correram a apoiar a Gazeta do Povo e está crescendo. Era um jornal regional, é um jornal de 102 anos, era um jornal regional aqui do Paraná, que já é o 4º mais lido do país, só perde, por enquanto, para a Folha, Estadão e o Globo. Mas olha os competidores, né, que também são jornais centenários e que estão aí em centros muito maiores, onde tinham uma audiência muito maior. Então, a tendência é essa, o leitor, o telespectador, o ouvinte seguir aonde ele sente mais credibilidade. E, infelizmente mesmo, como diz o Augusto, alguns jornais estão fadados a fechar e muitos jornalistas a perderem seu emprego por conta de não estarem ouvindo o público, e o público quer a verdade. Você, Zé? Olha, eu vou te dizer uma coisa aqui, eu acho que eu sou passageiro desse processo, né? Eu me formei no segundo semestre de 83, lá na FAF-BH, lá em Belo Horizonte, hoje UniBH, e vi nascer o primeiro computador, vi as notícias sendo transmitidas pela internet, assisti pela primeira vez um site de internet aqui em Brasília e vi a evolução. E eu me atualizei, acompanhei tudo muito de perto e vi os jornais diminuírem a tiragem, o tamanho, né? E percebi, numa conversa com o seu Tuta, daqui da Jovem Pan, de que o que muda num veículo de comunicação é a credibilidade. Na época ele me falava que o microfone é igual, o microfone, essa coisinha aqui, é igual em qualquer televisão, em qualquer rádio, um microfone, um fio e um transmissor. O que muda? A credibilidade. E isso se traduz exatamente no que falou o Augusto. A credibilidade, ou seja, a confiança do ouvinte, do telespectador e do leitor do jornal. Não é só aí no caso vamos dizer, uma decadência dos veículos impressos. Isso é real, mas o veículo impresso ele não vai desaparecer. Ele vai ficar como uma espécie de clube, como um grupo que gosta do impresso, com uma abordagem diferente para a notícia. Agora, acabou a credibilidade, acabou qualquer veículo de comunicação, seja ele impresso, de rádio, de televisão ou de internet, que é o novo mundo da comunicação. E eu aprendi lá nos bancos da faculdade, através do livro A Indústria da Comunicação, o seguinte: um veículo de comunicação morre 10 anos antes. Isso significa o seguinte: o jornal que acaba hoje, ele morreu há 10 anos atrás. E quem matou? Quem deixou de ler.